Bom dia, boa tarde e boa noite a você que está acompanhando aí o nosso documentário sobre o dossiê Moraes, sobre os casos do 8 de janeiro. E daí? Comenta aqui como é que você está se sentindo em relação a toda a situação que nós estamos vivendo no país. Hoje nós vamos falar de mais um caso. Então, agora, você que está aí nos assistindo, lembre-se, quando você estiver vendo, ouvindo essas histórias, se coloque no lugar da pessoa, tenta imaginar como seria se fosse você. Por isso que nós vamos chamar esse documentário de Podia Ser Você, porque realmente nós poderíamos estar contando a sua história aqui nesse momento. Então agradeça a Deus por isso. Vamos continuar aqui e vamos falar de mais uma história. Naná, muito obrigado por me receber, para a gente fazer esse trabalho cívico de contar para o Brasil, contar para o mundo o que aconteceu com essas pessoas. São heróis brasileiros, pelo tanto que sofreram nas mãos de uma tirania do judiciário, uma tirania de Alexandre de Moraes. Nós já vimos aqui histórias da Vildete, foi o nosso primeiro episódio, a gente estava aprendendo ainda, né, Naná? Sim. Pegando o jeito, ainda com a gravata desarrumada. Contamos a história da Vildete, que perdeu quase 40 quilos na cadeia, saiu com 40 e voltou para a cadeia depois. Falamos a história da Jusilene, ambas donas de casa, fugiu lá do Pará para ter uma vida melhor em Santa Catarina, sua colega de tia de Zap. Sim. E foi para Brasília. Para o seu azar, acreditou que o Brasil era um país livre e se viu preso. Ela também se viu presa, sem domiciliar, sem direito a recurso, a contraditório, uma dona de família que viu seu filho abandonar os estudos para pagar as contas de casa. Eu imagino que a gente sabe, a gente tem conhecimento de que essas pessoas desenvolveram aí depressão, que, poxa, se fosse eu no meu lugar, certamente eu ia ficar depressiva. Por quê? Porque não é justo. Simplesmente não é justo ser acusada por uma coisa que você não fez. E ainda mais por um crime que é tão grande, uma coisa que não existe, que não aconteceu, é uma mentira. No caso da A Vildete injustiça e da dói. Jusilene, senhoras idosas sendo condenadas por golpe de Estado, por atentado violento ao Estado Democrático de Direito. O Jackson, que foi o nosso último episódio, você tem que assistir cada história dessa. Você deve isso a essas pessoas, porque elas estão vivendo isso ainda hoje. É como você está num quarto fechado, querer procurando a porta e não encontrar a porta porque não tem saída. O Jackson, Naná, foi condenado, foi preso preventivamente. Ele não foi condenado, na verdade. Ele foi preso sem condenação e sem denúncia, sem crime que ele tivesse cometido. E, Naná, infelizmente, o caso de hoje é terrível também. É uma senhora, mais uma vez. A Vildete, que foi o nosso primeiro episódio, a Vildete está com 74 anos. A senhora de quem a gente vai falar hoje, eu primeiro vou contar a história dela para depois falar o nome dela. Ela está com 73. Ela de São Caetano do Sul, do interior de São Paulo. E essa senhora dedicou a vida inteira dela para melhorar a vida dos jovens do Brasil. Ela foi professora por décadas, em sala de aula, saía da sua casa de manhã, chegava à tarde da noite, recebendo aquele salário que a gente sabe que os professores recebem para cuidar de um monte de criança que muitas vezes não era agradecido pelo trabalho dela. Mas ela acreditava no país, ela acreditava no futuro dessas crianças, ela cresceu, se esforçou, chegou a se tornar diretora escolar. Então, por ela passaram centenas, milhares de crianças, porque essa senhora, hoje com 73 anos, ela acreditava num futuro melhor para essas crianças, acreditava num futuro melhor para o Brasil. E foi com esse espírito que essa senhora não estava satisfeita com o que aconteceu no nosso país, não estava satisfeita em ver um homem
que foi condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância e, finalmente, com a prisão confirmada pelo STF, ser solto da noite para o dia. Essa senhora que colocou tantas crianças num caminho melhor por meio da educação, uma professora, uma diretora que dedicou a sua vida ao Brasil, ela queria que a justiça viesse de cima também, que não fosse feita só na sala de aula, que viesse lá do próprio STF, que apesar dos esforços dela em educar civicamente os alunos, em trazer as ideias corretas para esses alunos, ela viu o resultado das eleições de 2022, viu uma pessoa que não teve uma educação formal, comprovadamente corrupto, que tirou bilhões de reais da boca dos brasileiros, subir novamente o Palácio do Planalto, se tornar presidente. E essa senhora foi sim lá para o dia 8 de janeiro. Foi com esse espírito. Uma senhora com mais de 70 anos, professora, foi lá com uma bandeira verde e amarela para defender o que ela acredita, para seguir o trabalho que ela sempre fez na vida dela. Agora ela era aposentada, mas a vida inteira ela dedicou, ela serviu ao Brasil e foi lá servir novamente, fazer aquilo que ela ensinou em sala de aula, que é o dever cívico. Isso. De reclamar, de criticar, de buscar um país melhor. Ela não teve indício nenhum de vandalismo, Naná. Não teve nenhuma prova. Não tem provas de que ela quebrou alguma coisa. Ela estava no lugar errado, na hora errada. Ela tinha os valores corretos, mas as pessoas erradas estavam no poder. E essa história que eu acabei de contar é a história da Iracy Megumi Nagoshi. Essa senhora asiática. Que lindinha. Que querida que ela tem. Nossa. Tem uma expressão tão boa, né? Sim. E você olha para essa senhora e imagina uma professora carinhosa, uma professora atenciosa, asiática, sobrenome Nagoshi, tem um filho, ao menos um filho. As informações que nós encontramos do Newton Nagoshi, que já foi entrevistado, a gente acredita que ela tenha mais filhos. Mas como os processos são físicos lá no STF, como a gente não tem transparência alguma do que foi usado para condenar essa senhora, ou que não foi usado, a gente pode só imaginar outros aspectos da vida dela. Essa senhora pegou 10 horas, mais do que isso, de ônibus para estar lá em Brasília e foi presa. Essa senhora, preventivamente presa, com 73 anos, tentou cumprir prisão domiciliar e, mais uma vez, cenário muito parecido com o caso da Vildete, com o caso da Juscelene. Juscelene não, perdão, só da Vildete. Ela tinha uma tornozeleira eletrônica defeituosa e, em razão da falta de sinal de GPS, da bateria descarregada, que estava desequilibrada a bateria, ultrapassando limites arbitrários, tirânicos. Qual foi o resultado? Alexandre de Moraes tirou essa senhora de uma prisão domiciliar e mandou para cadeia, regime fechado, na penitenciária feminina de Santa Ana, em São Paulo. Essa senhora aqui, que por décadas ensinou crianças, por décadas cuidou de um colégio, entregou para o Brasil a sua vida, está ao lado dos piores criminosos do Brasil. Eu estou olhando ela aqui, estou me lembrando de uma professora que eu tive. Foi uma professora que foi bem importante para mim, que foi a professora... Eu tenho TDAH e um pouquinho de dislexia. Foi a professora que mais me compreendeu em sala de aula, que entendeu as minhas dificuldades. Hoje, os professores têm uma missão muito importante, que é formar cidadão. É assim como as famílias. Querendo ou não, é dentro da escola que a gente aprende, então, as leis, as regras, a matemática, o português, a civilidade humana. E hoje em dia, uma professora de direita, ela está sendo perseguida também.
professores de direito também sofrem perseguição em sala de aula, Hum. né? Então eu imagino que não deve estar sendo fácil, porque se eu estivesse no lugar dela, eu ia falar, nossa, mas por que eu? A pergunta, eu acho que todo mundo faz é por que eu? O que que foi que eu fiz de errado? Eu estava lá, eu vi, eu não fiz nada. Então, é muita injustiça. E não tem explicação. O problema é, não tem argumento dentro da lei que justifique uma prisão desse jeito. Não existe. Não precisa ser formado Não, em não direito para precisa. entender Não isso. precisa. A gente tem justamente esse objetivo de mostrar que é tão absurdo o que está acontecendo com essa senhora, com os outros casos que a gente viu também, que qualquer brasileiro não precisa nem saber ler. Essa é a verdade. É. Se você tem senso de justiça, você olha para essa senhora e, Naná, o relato que a gente recebeu dos familiares dela, foi de que ela teve que dormir no chão Nossa. do presídio. Então, hoje de manhã eu acordei na minha cama, abracei minha filha que se jogou em cima de mim. Essa aqui deve ter netos já, provavelmente Sim. também. E eu comparo a minha noite de ontem com a minha esposa. Hoje pela manhã minha filha entrou no quarto, me acordou. Ela nos acorda todos os dias, é o nosso alarme, é a melhor coisa do mundo. Nossa, imagina. E eu comparo com a realidade que a Iracy enfrenta hoje, Naná. Ela, como vimos, teve que dormir no chão gelado, em uma cela super lotada. E quem tá nessa cela com ela? O bandido de verdade, a pessoa, os homens, perdão, as mulheres que ela tentou fazer com que não estivessem lá, porque ela é professora. E agora imagine você com a sua mãe dentro de uma cela, dormindo no chão. Como você se sentiria se você soubesse que a sua mãe está dormindo num chão frio dentro de uma cadeia junto com bandidos? Pior ainda do que você imaginar isso é ser ela. Ela que viveu, ela que sentiu o chão frio, ela que sentiu o medo, ela que sentiu todas essas dores emocionais. Se põe no lugar dela e podia ser você. Está passando por tudo isso agora. Não é fácil, é bonito as pessoas falarem sobre esse assunto. Nossa, é chocante. Mas quem viveu, quem deitou no chão frio, quem comeu comida velha, quem foi ameaçado por pessoas dentro das celas, que sabe a verdade de todas as coisas. Nós estamos falando aqui, contando história, mas eles estão vivendo isso. Isso não é um conto de fadas. É real. Essas coisas Não é uma estão... encenação. Não é. Não é um teatro. Isso aqui é a verdade, é a realidade. É o que ela está vivendo hoje, porque essa senhora continua presa. Essa senhora que está se recuperando até hoje numa cirurgia no fêmur, o maior osso do corpo, que teve um deslocamento do cotovelo dela, que está com dificuldade de mobilidade. Essa senhora, novamente, não é traficante. Essa senhora não matou ninguém, essa senhora não roubou ninguém. Essa senhora não quebrou nada em Brasília, provavelmente. E se quebrou, não tem provas de que fez isso. Nem força tem, eu acho que para quebrar alguma coisa, mas ela é pequenininha. Pois é. E essa senhora, ela, é a Iracy. Tá dormindo no chão gelado da cadeia. É muito difícil. Essa senhora está respondendo diretamente no STF. A gente não pode esquecer de falar que existe lei para garantir a proteção dos cidadãos, para justamente impedir que o Estado, que o governo, se volte contra o indivíduo. É para isso que existe aquela regra que diz, olha, o traficante só pode ser preso se você provar tudo que ele fez de errado. Que ele queria estar lá, que ele estava vendendo, que estava com certa quantia de droga. Você tem dezenas de oportunidades de contraditório, de se expor, de se defender. E é por isso que a gente começa a punir o cidadão normal lá no primeiro grau, com o juiz da cidade, do bairro, às vezes, da pessoa, com o promotor de justiça que vai analisar caso a caso. Aqui, não teve nada disso. Quem mandou prender a senhora Iracy foi um homem só. Foi Alexandre de Moraes. E sem nós termos
a oportunidade dela de se defender, Naná. Ela não teve um advogado do bairro, porque como é que um advogado de uma senhora como essa, com o salário que ela tem, vai se apresentar perante o Supremo? Naná, eu sou advogado. Eu não tive, na minha vida, até hoje, uma ação no Supremo Tribunal Federal. É difícil de atuar no Supremo. Sim. Eu tenho amigos que atuam extremamente conceituados, são grandes professores. Fala aqui do professor Marinoni, meu amigo. Fala aqui do professor Ricardo Alexandre. Poxa, mais que amigo, um irmão, um parceiro. Eles atuam lá no STF e cobram fortunas, é verdade. Agora, como é que essa professora, uma senhora aposentada, vai se defender das acusações se nem provas tem? Se não teve nem a oportunidade de ver qual foi o crime exatamente que ela cometeu? Ela foi genericamente considerada como uma golpista. Essa senhora aqui, segundo Alexandre de Moraes, tentou praticar um golpe de Estado. É Essa trágico. senhora aqui, supostamente, estava querendo abolir o Estado de Direito no Brasil. Não faz sentido para você, Não né, faz Ana? sentido, não. E interessante é que eu quero dizer para você que se essas histórias não mexem com você, é porque você morreu e não sabe. E é através dessas histórias é que o mundo está com seus olhos voltados para o Brasil. Não é à toa que foi aplicada a Lei Magnitsky. Foi porque o Alexandre de Moraes, ele está, então, quebrando aí as regras e todas as leis referente a direitos humanos. Porque, francamente, você acha que se fosse um bandido que tivesse sofrido todas essas coisas, doente, emagrecido, andando de cadeira de roda, estaria lá dentro da cadeia? Por que um patriota está sofrendo todas essas coisas? E esse ministro está violando os direitos humanos. Por isso que todo o mundo está de olho no Brasil e o Donald Trump aplicou, então, a Lei Magnitsky e também as tarifas, que é por causa dessas situações, tá? Né? Para pressionar quem pode fazer a diferença. E eu sou terminantemente contrário a qualquer tipo de tarifa, Sim, também. independentemente do contexto, mas o fato é, incomoda, movimenta, atrapalha, e isso faz as pessoas se rebelarem contra a tirania. Mas a verdade é que a gente não precisa de tarifa, a gente só precisa contar a história da Iracy. A Iracy está aqui, a Iracy passou por esse período, a gente já está falando de anos, Naná. Anos longe da sua família, seu filho, ela com problemas de saúde, com pneumonia, com receio real de infecção generalizada. Ela, uma professora que nem eu, Naná. É. Podia ser eu. Podia. Fui professor por tantos anos e por que eu ia dar aula, Naná? Não era pelo dinheiro, eu lhe garanto. É. Mesmo na faculdade particular, mesmo nos cursos que eu dava aula, que são excelentes aqui na cidade de Curitiba, alguns dos melhores, das melhores instituições privadas, não paga bem. Eu ia dar aula só com um propósito, Naná. Era um propósito de formar pessoas melhores para um país melhor. E isso eu fiz durante 5 anos. Antes de entrar agora, voltar para ser vereador de Curitiba, essa senhora fez por décadas. Décadas lidando com crianças, e todo mundo sabe muito bem que não é fácil lidar com a piazada, com as meninas que fazem bagunça, fazem barulho, é um sofrimento, é uma dificuldade, e você tem que ter uma fé inabalável na bondade daquela criança que às vezes gospe, que às vezes faz sujeira, que te xinga, e ela teve essa força de espírito por décadas para se aposentar, para poder olhar com o mesmo olhar para o Brasil. E quando o Brasil olhou de volta para ela, não foi para homenageá-la, foi para prendê-la. Exatamente. Essa senhora que estava lá no dia 8 de janeiro e que possivelmente tenha sido enganada, como muitos outros foram, e conduzida num ônibus para ir naquele ginásio de concentração que você vai estar lembrada que teve, Sim. em que idosos, crianças, foi todo mundo preso. Isso é ilegal. Imagina se fizéssemos isso no Morro do Rio de Janeiro. Se pegássemos todo o morro
Fala, não, tá todo mundo aí, todo mundo traficante. Que nem ela. É. Todo mundo golpista. A mesma vou lei pegar. que se aplica para todo mundo. Isso. Todo mundo é traficante, vou botar todo mundo num ginásio. Pra ver quem que pode, quem não pode. Aí a gente vê lá aquelas... Lembra daquelas certidões positivas e negativas do Tagliaferro? Entra na rede social. Ah, não, esse aqui compartilhou uma música de rap. Então é traficante, tá preso. É a mesma coisa que fizeram com eles. Com ela. Ah, Iracy tem uma publicação na rede social. Foi isso que o Tagliaferro demonstrou já faz um tempo. Tem publicação na rede social contra o governo. Esteja preso. Naná. Podia ser eu. Podia ser você. Podia ser você que nos acompanha. A nossa parte a gente está fazendo. Sim. A gente precisa que você faça a tua também. Que invista 5 minutos do teu dia. Entre no dossiermorais.com.br. Coloque lá sua assinatura no pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. E tão importante quanto isso, Naná, é compartilhar esse conteúdo. Para que a história da Iracy seja ouvida. Para que ela seja lembrada. Para que, no futuro, olhem para Alexandre de Moraes com o mesmo desprezo que olham hoje para um Mussolini, para um Hitler, para os tiranos do passado, para o Mao Zedong lá da China. Sim. Porque faz a mesma coisa que esses ditadores, esses tiranos, lá, naquele caso, esses sanguinários, agora vemos se repetindo aqui no Brasil. A gente precisa da tua ajuda, porque podia ser você. Sim. E nós queremos aí que você comente, que você entre no YouTube A Tia Pode, com D mudo, se inscreva no canal, curte lá, dá o seu joinha, compartilhe, vamos espalhar essa notícia para o mundo. Isso é sua responsabilidade. Fazendo isso, você vai também estar fazendo parte dessa história. O Brasil está virando a página. Nós precisamos virar essa página e você pode nos ajudar a fazer isso. Então, participe dessas ações. Participe, assine o dossiê Moraes. Tá? Até a próxima, onde nós vamos falar sobre o caso do nosso conhecido, querido amigo Bismarck, de Santa Catarina. Tem uma história triste, o Bismarck. Sim, todos. Tem uma história inacreditável e a gente vai contar ela também.